Olá, meu nome é Ana Cristina Assis e eu vou falar um pouco sobre o teorema do sanduíche. No livro do Elon, tem um capítulo que é sequências de números reais. Logo depois tem o subcapítulo limite de uma sequência e tem um segundo subcapítulo que é limites de desigualdades. E é dentro desse subcapítulo que se encontra o teorema 6, que é o teorema do sanduíche. Esse teorema também é conhecido como o teorema do contorno, né? E o seu enunciado diz que se limite de xn é igual ao limite de yn, que é igual a L, e se xn for menor ou igual a z, que é menor ou igual a yn, para todo n suficientemente grande, então o limite de zn é igual a L. O que isso quer dizer? Que se eu tenho xn, zn e yn, e se eu sei que o xn é o menor deles e o yn é o maior deles, eu sei também que se o limite de ambos for igual, o limite do zn, que é o que está no meio, também é igual. Por isso, teorema do sanduíche, né? Porque se os extremos são iguais, o do meio também é igual. Vamos ver um exemplo aqui, que eu tenho 1 sobre 3n é menor ou igual que 1 sobre 2n, que é menor ou igual que 1 sobre n. Se eu sei que o limite de 1 sobre n, com n tendendo ao infinito, é igual a zero, e que o limite de 1 sobre 3n com n tendendo ao infinito também é igual a zero, consequentemente, através do teorema do sanduíche, eu sei que o limite de 1 sobre 2n também será igual a zero. Então, eu vejo que os extremos têm limites iguais. Se os extremos têm limites iguais, o do meio também terá o mesmo limite. Aprofundando um pouco mais, eu tenho que se o limite de xn é igual a L, então, dado um epsilon maior que zero, existe um N1 pertencente aos naturais, tal que N maior que N1 implica que o módulo de xn menos L é menor que epsilon. Portanto, L menos epsilon é menor que xn, que é menor que L mais epsilon. Da mesma forma, se eu tenho o limite de yn igual a L, então, dado epsilon maior que zero, existe um N2 pertencente aos naturais, tal que N é maior do que N2, que implica, da mesma forma, que o módulo de yn menos L é menor que epsilon. Portanto, L menos epsilon é menor que yn, que é menor que L mais epsilon. Se eu tenho essa relação e essa relação, eu posso concluir o quê? Se xn, que é o menor, está entre L menos epsilon e L mais epsilon, e o yn, que é maior, também está entre os dois, consequentemente, o zn também estará entre L menos epsilon e L mais epsilon. Vamos ver aqui. Então, considerando então N0, o máximo de N1 e N2, e N o suficientemente grande, então, eu tenho aqui L menos epsilon é menor que xn, que é menor ou igual que zn, que é menor ou igual a yn, que é menor a L mais epsilon. Como eu falei anteriormente, se xn e yn são menores, está entre L menos epsilon e L mais epsilon, o zn também estará entre eles. Se eu tenho essa relação, comparando com essas duas relações anteriores, eu sei então que o módulo de zn menos L também é menor que epsilon. Portanto, o limite de zn também é igual a L. Então, dessa forma aqui, a gente consegue provar o teorema do sanduíche.
Agora, um outro exemplo. Seja A maior ou igual a zero e B também maior ou igual a zero, prove que o limite de raiz enésima de A elevado a N mais B elevado a N é igual ao máximo de A e B. Então, vamos considerar aqui um máximo. A gente pode pegar o A ou o B para considerar como máximo. Aqui eu considerei o B como o máximo de A entre A e B. Se eu sei que B é o máximo, então eu sei também que A é menor ou igual que B. E se eu sei que A é maior ou igual a zero, ou seja, ele não pode ser negativo, eu sei também que A elevado a N é menor ou igual que B elevado a N. Aí nós vamos construir essa resposta através dessa inequação. Eu vou fazer o que aqui? Eu vou adicionar B elevado a N em ambos os lados. Que aqui eu fico com A elevado a N mais B elevado a N é menor ou igual que B elevado a N mais B elevado a N. Tá. Então, como eu falei anteriormente, se eu sei que o A é maior que zero, então, se eu adicionar esse B aqui, eu vou estar dizendo que B elevado a N é menor ou igual que A elevado a N mais B elevado a N, o que é verdade. Porque vamos considerar a menor hipótese, que seria A é igual a zero. Se eu colocar o zero e elevar a N, zero elevado a qualquer coisa é zero. 0 mais B zero mais B elevado a N é igual que B elevado a N. Se for 1 aqui, o A for 1, vai ser B elevado a N, vamos considerar que N seja 1 também. Vai ser B mais 1. É maior que B elevado a N. Então, eu considero aqui como verdadeiro. B elevado a N é menor ou igual que A elevado a N mais B elevado a N, que é menor ou igual que 2B elevado a N. Seguindo, o que eu faço aqui? Eu coloco raiz enésima em todos os termos da relação. Que agora eu saí de uma inequação e entro numa relação. Eu estou relacionando esses três termos. E aqui eu já posso observar que no termo do meio, eu trago o termo que ele pede aqui. O limite do termo que ele pede. Então, vamos lá. Se eu botar a enésima de B elevado a N, aqui eu corto, né? Raiz enésima com B elevado a N, eu sei que é B. Aqui vai continuar igual, que é justamente o limite que eu quero saber. E aqui, da mesma forma que na frente, o B elevado a N eu tiro da raiz e fico com raiz enésima de 2 vezes B. Então, aqui eu vou já acrescentar o limite em cada termo. Então, eu vou ficar com limite, lembrando sempre que é limite de N ao infinito, tendendo ao infinito. Então, limite de B menor ou igual que limite de raiz enésima de A elevado a N mais B elevado a N, menor ou igual que, aqui como eu tenho uma multiplicação, eu posso separar. Então, limite de raiz enésima de 2 vezes o limite de B. Então, como B é uma constante, eu sei que o limite tendendo ao infinito de uma constante é a própria constante. Então, o limite de B é igual a B. Aqui eu deixo, porque é o que eu quero saber. E aqui, fazendo o cálculo, que eu não expus aqui, eu descobri que o limite de raiz enésima de 2 é igual a 1. Então, eu tenho 1, limite de B, como eu já disse aqui, é B. Dessa forma, eu vi que o primeiro termo tem como limite B, o último termo tem como limite B,
Ou seja, a raiz enésima de A elevado a N mais B elevado a N também tem o limite B. Através do teorema do sanduíche, nós podemos concluir isso. Então, o que nos pede na questão? Prove que o limite de raiz enésima de A elevado a N mais B elevado a N é o máximo. Qual é o limite? B. E quem a gente considerou o máximo no início? B. Então, está provado que limite de raiz enésima de A elevado a N mais B elevado a N é igual ao máximo de A entre B. Obrigada, e essa foi a minha apresentação.